Porém, antes de adentrarmos mais na questão da compatibilidade entre as doutrinas abordadas, precisamos antes remontar às raízes filosóficas mais importantes do anarcocapitalismo e entender como essas características primordiais são importantes para definirmos a convergência que está sendo debatida e almejada. O anarcocapitalismo compartilha com o anarquismo clássico a rejeição do Estado e da coerção política, mas se distingue de outras vertentes do anarquismo pela sua defesa da propriedade privada e do livre mercado. O anarquismo, como defendido por figuras como Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin e Pieter Kropotkin, rejeita o Estado, mas apresenta diferentes visões sobre como a economia deve ser organizada. Proudhon, por exemplo, via a propriedade privada como um roubo e advogava por uma forma de mutualismo, onde os recursos produtivos seriam compartilhados de maneira cooperativa. Bakunin e Kropotkin, por outro lado, eram mais radicais, defendendo a coletivização dos meios de produção e a abolição da propriedade privada. Para esses pensadores, a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada em uma sociedade onde a riqueza fosse compartilhada de forma igualitária, sem a interferência de uma estrutura capitalista que perpetuasse desigualdades. Em contraste, o anarcocapitalismo vê a propriedade privada não como uma fonte de opressão, mas como um direito fundamental para a liberdade individual e a organização econômica. Seu fundador, Murray Rothbard, um dos principais teóricos do anarcocapitalismo, sustentam que a propriedade privada é a base para uma sociedade justa e livre. Em A Ética da Liberdade, Rothbard argumenta que a moralidade da liberdade repousa no respeito absoluto pela propriedade individual, pois somente assim os indivíduos podem ter a autonomia necessária para viver de acordo com suas próprias escolhas. A ausência de um Estado coercitivo permite que os indivíduos interajam no mercado livre, onde as trocas voluntárias beneficiam todas as partes envolvidas. Ao contrário das vertentes mais coletivistas do anarquismo, o anarcocapitalismo propõe um sistema econômico baseado na concorrência e na propriedade privada, onde o papel do mercado é crucial para o funcionamento da sociedade. Aqui o mercado não é apenas um mecanismo econômico eficiente, mas também a arena onde a cooperação pacífica ocorre, sem as distorções causadas pela intervenção estatal. A competição no mercado é vista como uma força de equilíbrio que corrige abusos e cria uma ordem espontânea, baseada nas escolhas e preferências dos indivíduos, ao invés de um modelo imposto de cima para baixo. Uma das críticas mais comuns feitas ao anarcocapitalismo por anarquistas coletivistas é a possibilidade de que o sistema de mercado livre perpetue desigualdades e hierarquias. No entanto, o anarcocapitalismo refuta essas críticas, argumentando que sem a intervenção do Estado, os indivíduos têm liberdade para formar associações voluntárias e resolver suas disputas de maneira pacífica e eficaz. O anarcocapitalismo rejeita o uso da força coercitiva, seja do Estado ou de qualquer outra entidade, para impor a ordem social, acreditando que a verdadeira justiça só pode ser alcançada por meio de interações voluntárias entre indivíduos. Além disso, a defesa do mercado livre no anarcocapitalismo se alinha com uma visão individualista que remonta ao iluminismo e ao liberalismo clássico, com filósofos como John Locke defendendo direitos naturais, como a propriedade e a liberdade, que não podem ser violados pelo governo. Rothbard, ao adotar essa visão, argumenta que a sociedade pode se organizar de forma justa sem a necessidade de um governo centralizado, onde o mercado livre, os direitos individuais e a propriedade privada são os principais mecanismos para garantir a ordem e a prosperidade. Há também a influência de Gustave de Molinari, um economista belga do século XIX. É amplamente reconhecido como um dos primeiros a defender o conceito de um mercado livre sem a intervenção do Estado, o que o posiciona como uma das figuras-chave na evolução do anarcocapitalismo. Molinari foi um dos principais expoentes da escola clássica liberal e propôs que o Estado, longe de ser uma necessidade, era um agente de distorção na economia. Em seu famoso trabalho A Produção da Segurança, publicado em 1849, Molinari argumentou que a segurança, em vez de ser fornecida pelo governo, poderia ser eficazmente oferecida através da concorrência no mercado. Ele sugeriu que, assim como qualquer outro bem ou serviço, a proteção e a justiça poderiam ser melhor organizadas por empresas privadas,
competindo entre si em um mercado livre para oferecer segurança de qualidade e a preços mais baixos. Esse raciocínio visava refutar a ideia tradicional de que o monopólio estatal sobre a segurança era indispensável para o funcionamento da sociedade, antecipando muitas das ideias que mais tarde seriam desenvolvidas pelos anarcocapitalistas. Embora a teoria molinariana fosse centrada na segurança, seus princípios se estendiam a outros aspectos da vida social, como a educação, os serviços públicos e os sistemas de justiça. Ele via a competição e a liberdade de escolha como os melhores mecanismos para fornecer serviços, em contraste com a centralização e a coerção do Estado. A proposta de Molinari se alinha diretamente ao pensamento anarcocapitalista, em que o mercado livre e a propriedade privada são os alicerces da organização social. Sua crítica à noção de um Estado eficiente antecipava, assim, a argumentação de Rothbard e outros pensadores anarcocapitalistas, que mais tarde tomaram a teoria molinariana e a ampliaram para um sistema de livre mercado onde o Estado seria completamente abolido. A tradição do anarcocapitalismo libertário deve muito a uma série de pensadores que, ao longo da história, defenderam a ideia de uma sociedade sem um Estado coercitivo, organizada em torno do individualismo e da troca voluntária. Entre os principais influenciadores dessa corrente de pensamento estão Lysander Spruill e outros pensadores individualistas, cujas obras fundamentam a crítica à legitimidade do poder estatal e a defesa de uma ordem social baseada na liberdade individual. Lysander Spooner, um dos mais proeminentes anarquistas individualistas do século XIX, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da crítica ao Estado moderno. Em sua obra Sem Traição, a Constituição da Não-Autoridade de 1867, Spooner argumentou que a Constituição dos Estados Unidos não possui autoridade legítima, pois os indivíduos não deram seu consentimento expresso para ser governados por ela. Para Spooner, a ideia de que um contrato social, como a Constituição, pudesse legitimar o poder do Estado era uma falácia, pois a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada por meio da autonomia individual e do consentimento voluntário. Ele também defendia a abolição das leis impostas pelo Estado, considerando-as uma violação direta dos direitos naturais dos indivíduos. Lysander criticou duramente a instituição do governo, considerando-o uma forma de violência institucionalizada, que usurpa a liberdade e a propriedade dos indivíduos. Sua defesa do direito à autodeterminação e à propriedade privada se alinha diretamente com os princípios do anarcocapitalismo, que também rejeita a ideia de um governo centralizado e propõe a organização da sociedade através de contratos voluntários e instituições privadas. Além disso, Spooner acreditava que o sistema judicial, assim como os serviços de segurança, poderiam ser eficazmente fornecidos por empresas privadas, sem a necessidade de uma autoridade coercitiva central. Outros pensadores individualistas também desempenharam papéis importantes no desenvolvimento do anarcocapitalismo, como Benjamin Tanker, um filósofo e economista que defendia uma forma de anarquismo baseada na liberdade de mercado e na propriedade privada. Tanker, em sua obra Ao Invés de um Livro de 1893, enfatizou a importância de um sistema de livre mercado, onde a concorrência e a troca voluntária poderiam resolver problemas sociais e econômicos sem a intervenção de uma autoridade central. Ele via o Estado como uma instituição que, ao contrário do que afirmavam os defensores da ordem estatal, apenas perpetuava a exploração e a desigualdade, em vez de garantir a liberdade e o bem-estar dos indivíduos. O voluntarismo, que também tem raízes profundas na tradição anarquista, desempenha um papel essencial na construção da teoria anarcocapitalista. A ideia de que todas as relações sociais devem ser baseadas no consentimento voluntário é central para o anarcocapitalismo, que rejeita a coerção do Estado e propõe que as interações humanas, sejam econômicas ou sociais, sejam feitas sem imposição de uma autoridade superior. Esse princípio de consentimento voluntário é especialmente enfatizado por teóricos como Murray Rothbard, que procurou sintetizar as ideias do anarquismo individualista com a teoria econômica da escola austríaca, criando a base para o anarcocapitalismo moderno. Em A Ética da Liberdade de 1982, Rothbard argumenta que os direitos de propriedade são a base da liberdade individual,
e que a única maneira legítima de interagir com os outros é por meio de trocas voluntárias, ou seja, onde ambas as partes envolvidas consintam livremente na transação. Assim, qualquer intervenção do Estado, seja através de impostos, regulamentações ou uso da força, é considerada uma violação da liberdade individual e dos direitos de propriedade. A visão Hofgardiana também se inspira em pensadores como Spooner e Tanker, mas vai além ao integrar esses princípios com as ideias de mercado livre e propriedade privada da escola austríaca. Esses pensadores e suas ideias forneceram os alicerces para a visão anarcocapitalista de uma sociedade onde a ausência de um Estado coercitivo permite a liberdade plena dos indivíduos. A crítica à legitimidade do poder estatal, a defesa dos direitos de propriedade e a importância da troca voluntária são elementos que conectam as obras desses três autores, formando uma base teórica robusta para o anarcocapitalismo. Em síntese, embora o anarcocapitalismo se distingua de outras vertentes anarquistas, como o anarquismo coletivista ou o anarquismo socialista, ele compartilha com essas tradições a crítica ao Estado e à coerção. A principal diferença é que, enquanto o anarquismo coletivo propõe a coletivização da propriedade, promove a anulação do indivíduo e preconiza a organização econômica de maneira horizontal, no anarcocapitalismo defende a manutenção da propriedade privada como um direito inalienável, essencial para a liberdade individual, para a hierarquias ou cooperações voluntárias e para a ordem espontânea do mercado.